¿quiénes tienen prácticamente la libertad de más fácil acceso a eso? ¿Solo los nacidos aquí? Você comprovando 5 anos de residência no Brasil, você pode ser brasileiro naturalizado. En caso, espero que nunca acontezca más, en caso de algún evento acontecer y alguien queda de repente lastimado ahí de algún miembro, eh, ¿cubre después de eso su INSS, su aposentadoria? Sim, nessa parte tem a cidade de São Paulo tem uma previdência só dela, privada, do município. A previdência privada nossa, ela cobre. Uma pessoa, quando sabe dos seus direitos, ele tem o dever de agir, ele não pode recuar. Então, eu sempre recomendo que, obviamente, dentro da lei, Ujú. você pode atuar sim. Não se pode aceitar nenhum tipo de discriminação, de preconceito. Então, eu sempre combati isso e eu sempre recomendo aos meus próximos. ¿Cómo se siente vestir un uniforme así de la ISM? Porque uniforme del área militar, ¿no? Sim, eu me sinto muito realizado, né? Dever cumprido, é, a meta atingida. Então, eu sinto muito feliz, honrado por ter alcançado aquilo que um dia eu almejei. Talvez eu sempre brinco, né? Mas assim, é, quando você deseja alguma coisa, isso já está no seu coração. Você sonha com aquilo, então você tem que acreditar, você tem que trabalhar, persistir, que nada é impossível neste mundo. Nos encontramos aquí con un invitado muy especial en nuestro episodio número 49 de Eleva Podcast. Me encuentro aquí con Omar Mamani. Él actualmente está trabajando en la Guardia Civil, en la YSM, Guardia Civil Metropolitana, y nos va a compartir todo el trayecto que tuvo que atravesar, superar para poder estar en esta carrera, en esta profesión, y también nos va a compartir cómo funciona el trabajo dentro de la YSM o Guardia Civil Metropolitana. Omar, muchas gracias por aceptar mi invitación, por favor. Para mí va a ser una honra y también que nos puedas compartir todo en relación a la profesión, a la carrera que hoy tienes y cómo llegaste hasta ahí. Boa tarde, Joel. É um prazer muito grande estar aqui hoje com você e muito obrigado pelo convite. Omar, tú eres hijo de papás inmigrantes, naciste aquí. Cuéntanos, ¿tus papás vienen de qué departamento? Sim, exatamente. Meus pais, eu sou filho de bolivianos, minha mãe e meu pai são de La Paz, paceños, são da província de Achacate, de Achaca, Omaçuyos. Masuyo, Achacachi. Omaçuyos. E eu sou nascido aqui no Brasil. Aquí naciste en Brasil. Uhum. Entonces, tus papás ya son años inmigrantes aquí en Brasil. Exatamente, meus pais já estão um pouco mais de 30 anos aqui no Brasil. Cuéntanos un poco cuando, desde que tienes memoria, Omar, tú naciste, ¿qué número de hijo eres usted? Então, nós somos em 5 irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e 2 irmãos menores. Eu sou o terceiro irmão, sou o irmão do meio. Para todo aquel que de repente va a ir entendiendo y conociendo un poco de la profesión que tienes, hoy actualmente tú trabajas en la YSM. Normalmente siempre vemos un carro ahí, YSM más. YSM nada más es la Guardia Civil Metropolitana. ¿Cuánto tiempo ya llevas en esta carrera? Sim, Joel, exatamente. Hoje eu faço parte da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Eu estou exatamente há 3 anos aqui em São Paulo exercendo essa função, porém eu já prestei outros concursos, esse é meu terceiro concurso. Eu já trabalhei na Praia Grande e em Cubatão. Fiquei 1 ano e meio lá. Basicamente, ao total são quase 5 anos na profissão. ¿Desde cuándo asumiste la profesión y ya vestiste ese uniforme? Porque eh, la profesión que tú llevas es de un destaque prácticamente expuesto, que todo el mundo conoce ahí cuando pasa una viatura ahí. ¿Cuál fue el impacto el día que ingresaste a la YSM? O sea, primer día de trabajo, ¿te recuerdas? Meu primeiro dia de trabalho foi muito impactante, um pouco diferente, né, talvez, como eu comentei com o senhor anteriormente, eu já servi o exército do Brasil, isso, me fez ter
um pouco mais de facilidade de atuar na área. Sim, no primeiro dia de trabalho, eu acredito que como todo ser humano é um pouco, ¿Nervioso? especial, sim, de nervoso, mas é um sentimento de realização, de dever cumprido e eu acredito de vitória, né. Foi um processo árduo, porém satisfatório ao final. Qué bueno. ¿Cómo fue Omar cuando era niño, desde cuando tú tienes lembranzas ahí de niñez? ¿Cómo era en la familia? ¿Inquieto, extrovertido? Sim, exatamente. Como eu disse, são 5 irmãos. Minha mãe sempre falava que eu era o mais agitado, né, extrovertido e um pendejo, né, como dizem na língua rara de los bolivianos. Sim, eu fui um cara inquieto, né, impaciente, no lado positivo, sempre Carambas, eu sabes, perdón que te corte, cuando te escucho así me hace recordar todo de mi hijo. Yo tengo uno de mis hijos así, es bien inquieto, tremendo. Carambas, él quiere saltar de las gradas, todo, muy, muy inquieto mismo. então, retomando nesse assunto, sim, até a minha noiva, né, aliás, boa tarde, Vânia, beijinho. Sim, até ela me fala que eu sou um pouco inquieto, né, acho que é o meu perfil, né. Esse eu acredito que seja desde nascença, e eu sempre fui desse perfil. ¿Tú estudiaste aquí en la región metropolitana o fue en barrios Sim, eu estudei aqui o ensino médio fundamental na cidade de São Paulo, na Vila Maria. Vila María? Vila Maria. ¿Tus papás actualmente viven por ahí? Não, eles atualmente eles residem em Guarulhos. 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 Mas tú prácticamente comenzaste en Vila María. Vila Maria, sim. Me formei no ensino, fundamental. O finalzinho do ensino médio eu me formei em Guarulhos. 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 Tus papás ya migraron allá. Se ¿Migraron por trabajo? então esse detalhe eu não contei para o senhor, mas a gente migrou porque meus pais, eles com muito sacrifício conseguiram conquistar Conquistaron a su casa casa. própria, né. Qué Isso. bien. Por isso a gente teve essa mudança. Ah, entendí. E a partir dali eu vi que foi um plus, né, foi um start que dali que a gente conseguiu progredir muito mais, Ah, qué tanto bien. financeiramente, estável, e muito obrigado, né, meus pais. Qué bueno. Eh, Omar, dentro de la escuela, ¿cómo fue? Mm, Aquí ya tuve a muchos que entrevisté que también estudiaron aquí. Sufrieron eso de bullying, de burlas. ¿Omar atravesó también esa parte en la escuela? Sim, eu acredito que todo imigrante, não só o boliviano, né, paraguaio, venezuelano, sim, eles sofrem esse tipo de preconceito, né, mas isso é do ser humano, não é do brasileiro. Específicamente en tu parte, ¿qué es lo que tú escuchabas comúnmente? Basicamente da profissão dos meus pais, né, que na época eram costureiros, mas isso aos poucos foram, não me afetou não me afetou muito, porque como eu disse, né, o meu perfil é mais do confronto, mais das ideias, né, eu tenho uma personalidade forte, então eu também não me deixava barronear, digamos assim. Então eu sempre também fui um pouco brigão, né, no bom sentido. Tanto é minha irmã também estudou junto comigo, ela é 2 anos menores do que eu, então ela Confrontaba. eu confrontava e protegia ela. En esa parte, Omar, ¿cómo lo ves ahora ya adulto, ya incluso formado en esa profesión? Eh, ¿Es bueno confrontar a personas que ah, prácticamente agarran eso como para poder sentirse superior a todo eso o es mejor callarse? ¿Cuál sería tu Eu ac consejo en esa parte? Sim, eu acredito que uma pessoa quando sabe dos seus direitos, ele tem o dever de agir, ele não pode recuar. Então eu sempre recomendo que, obviamente dentro da lei, Ujú. você pode atuar sim. Não se pode aceitar nenhum tipo de discriminação, de preconceito, então eu sempre combati isso e eu sempre recomendo aos meus próximos. Eh, Porque ya tuve casos así al conversar que comentaron que se callaban y como que eso les daba más fuerza al otro para poder hacer, como que el otro decía, no, conseguí hacerle doler, entonces voy para encima. Hum, Más cuando hay una cierta resistencia, digo yo, porque como que uno le pone un alto, ¿no? Porque yo también en la escuela era medio así, medio agitado, o sea, hum, siempre hay un esperchiño que quiere darse de sabio ahí, más uhum. entonces no daba ese lugar.
Y en mi concepto, en mi forma de ver, también pienso que tienes que, ¿cómo decir? Parar un alto, hacer un alto. El aceptar, creo que eso intensifica más a la otra persona para poderse, como dice, gloriar sobre eso. Uhum. Pasaste la escuela, comenzaste el ingenio medio, ¿hubo algo de mudanza? ¿Cómo fue Omar en sus estudios? ¿Aplicado? ¿Cómo fue? Sim, como eu disse, meus pais, eu fui muito abençoado, principalmente a minha mãe, ela sempre apoiou a gente em estudar, né? Nunca teve nenhum tipo de empecilho nessa questão, então eu agradeço muito aos meus pais, né, minha base familiar, sempre apoiaram a gente em estudar. Então, da minha parte, eu sempre fui um pouco mais planejado, né, dos meus irmãos, então eu tive isso, toda uma estrutura na minha mente, então aos pouquinhos eu fui progredindo. Eu optei pelo concurso público e depois estudar, e graças a Deus hoje está tudo fluindo Qué como bien. eu esperava. ¿Tú ya pensabas en servir al ejército o estar en esa área cuando estabas todavía estudiando ensino medio o eso vino después? Sim, ¿Cuándo surgió eu eso? eu sempre tive um sonho, talvez lá no fundo, né, desde pequeno. O meu pai também. Meu pai conta uma história às vezes, né, que eu fico muito surpreso, que ele conta que o meu nome é de um instrutor dele do exército da Bolívia. Meu nome é Ah, Omar, é um sargento que ele teve no exército. E aí daí que ele veio. E sempre foi um sonho dele que um dos filhos, né, somos em 4, né, varones, que servisse o exército ou entrar para a polícia. interesante. Entonces prácticamente tu papá tenía un deseo así por uno de sus hijos que pueda asumir Sim, esa carrera. exatamente. Interesante. Entonces, el día que tú ya ejerciste eso, tu papá se sintió realizado É, sim, prácticamente. exatamente. O pai sempre ele não expressa muito com palavras, né, mas eu vejo que ele fica muito feliz por essa conquista, não só minha, né, é da minha família inteira. Qué bueno. Omar, cuando ya terminaste el ingenio medio, ¿tú automáticamente decidiste continuar esa carrera o todavía pasaste unos años ahí como escogiendo qué puedo hacer? Así te sentís en un momento en en una indecisión. Não, quando eu concluí meu ensino médio, estava muito obscuro ainda, não tinha ainda o certo, mas, naquele momento eu não optei pela faculdade, porque para os relatos, né, anteriores, tinha muitos formados, mas não conseguiram trabalho na área que se formou. Então eu optei pelo concurso público. Como eu disse, os meus pais eu sempre tive esse apoio dos meus pais, então foi um pouco mais fácil para mim. De repente hay algunos que no entienden cuando hablas de concurso público o sobre esa trayectoria a seguir. Específicamente, explícanos así, ¿qué es el concurso público? Concurso público, exatamente. São várias áreas, não somente da segurança pública, existe também na área da saúde, na área da educação, na área de tecnologia. Esses são concursos tanto municipais, estaduais, federais. Então, por exemplo, tem a GCM, tem a Polícia Militar, tem a Polícia Civil, a Polícia Federal, todos no seu âmbito, da União, do Estado, do município. O concurso público basicamente consiste em perguntas, são basicamente 50 perguntas, você passa por essa prova, você tem que atingir um percentual mínimo, aí vai progredindo. Na área da segurança pública não são somente uma etapa, são ao todo 6 etapas. E ao concluir as 6 etapas, você já toma posse, você é empossado no cargo ao qual você prestou o concurso. Ok, antes de ya accesar incluso a la YSM, me compartías que fuiste al ejército. ¿Tu experiencia en el ejército, cómo fue? Sim, exatamente. No ano de 2017 eu ingressei, eu sou reservista, sou soldado de infantaria do Exército Brasileiro. Eu servi lá em Guarulhos e foi muito gratificante para mim. Eu não imaginava, na época em 2016 eu queria, na verdade, fazer a faculdade, eu falei com o senhor anteriormente, porém, a faculdade exige que o brasileiro nato, ao qual me encaixo, eu sou nascido aqui no Brasil, ele precisa ter a carta de reservista. Isso é um requisito. Então, eu não pude iniciar meus estudos na faculdade.
Aí eu, no ano de 2016, eu fiz todos os procedimentos para retirar a reservista, e ao final de 2016, início de 2017, eu fui condecorado esse chamamento, né? Eu fui selecionado para servir no Exército. ¿Cuánto tiempo de servicio tienes que tener? Existem várias modalidades, né? Ujú. São a Força Aérea, a Marinha e o Exército. Eu ingressei no Exército. No Exército você pode ficar no máximo 8 anos. Máximo 8 años. Máximo 8 anos. Eu fiquei por um ano depois. Mas aí também tem, né? Os melhores ficam também, por recomendação. Os sargentos, os tenentes, os capitães, eles que recomendam que vão ficar. Você também tem a opção de decidir ficar ou não. Ah, interesante. Cuando tú ingresaste allá, eh, perdóname más, a ver si nos explicas un poquito más detallado. Ok, pasaste la selección y fuiste allá. Es como en las películas que pasa. Sim, Los é um ejercicios y todo eso. pouco, parece meio extrovertido, mas sim, tudo é possível, mas é um pouco rígido. O estatuto militar é um pouco ¿Qué rígido horas se nesse aspecto. levantan? ¿Qué horas se acuestan? Los Eu ejercicios, ¿cómo es? basicamente acordava às 5 da manhã e ficava até às 4, 5 da tarde. No período da manhã a gente fazia atividade física, mais ou menos de 2 horas. Depois tinha instrução. Depois fazer, né? Tinha que limpar alguma coisa, tinha instrução lá fora, tinha aulas de disparo também, ordem unida, que é marchar. Tinha também desfiles que o exército era convidado, a gente ia para outras cidades também se apresentar. Era basicamente isso, instrução militar mesmo. Manuseio de fuzil, granada, CDC, isso já é um pouco mais específico, né? Que é controle de distúrbio civil, por exemplo. Vamos dizer que tem um estado de sítio aqui no país. O exército ele entra e ele tem que conter, ele vai estabelecer a paz e a ordem, restabelecer a paz e a ordem. Entonces, en todo eso les entrena. O sea, el un año que tú estuviste ahí, fuiste entrenado en esas áreas. Sim, exatamente. Si en caso tú te destacabas o de repente te destacaste, tú podías quedar voluntariamente dentro del ejército, servir. Naquela época não era o meu desejo ficar, porque na parte remuneratória não era legal também. Através do o concurso em si vale a pena. Agora, nesse serviço Escalón. militar obrigatório, não vale a pena, na minha concepção, ¿Por qué? porque o pagamento é pouco, é mínimo. ¿Más ese pagamento viene después de cumplir ese año Não, o já vem já, desde o começo. desde que entras al ejército ya Aham. tienes una Um sueldo, retribución, un sueldo? tem. ¿Cuánto es el sueldo? O inicial é um salário mínimo, Un salario mínimo. salário mínimo. Entonces, tú entras al ejército y ya tienes tu salario mínimo. Sim. Pasa el tiempo, Vai aumentando, mas não é muito, é pouco. Hoje, um sargento, a gente chama de enganjado, de 5, 6 anos, basicamente 4.000 líquido recebe, 4.000, 4.000. que quedó ahí Fica aí, dentro. mas como eu te falei, né, são 8 anos e automaticamente você já é retirado já das Ah, fileiras. es interesante. Yo creía que entrar al ejército es solo servir, ¿no? Hacer tu servicio, más no, Não, no recibes nada. não recebe. Ah, Recebe recibes. pela União, pelo governo federal. Ah, interesante. En caso te É, destacas, puedes quedar ahí, más el salario es reducido sim. comparado con alguien que presta un concurso Concurso, público. exatamente. Hoje, eu vou dar um exemplo do Exército, né? São 2 concursos. Existe a ESA e a SpaceX. A ESA, você entra como sargento, terceiro sargento. SpaceX, já é o cadete, já é o tenente, capitão, major. E o salário é um pouco maior já. Ah, ya. Uhum. En todo ese tiempo, en todo ese año que estuviste sirviendo al ejército, ¿cuál fue tu mayor aprendizado que prácticamente tú dices, eso me sirve y me seguirá sirviendo? Eu acredito que na época que eu servi, acho que foi a disciplina, né? O cumprimento das ordens, a lei, a obediência. Eu acredito a persistência, né? Você ser rígido naquilo que você quer. Não deixar se abater, porque a vida é difícil para todo mundo. Mas você tendo a cabeça no lugar, tendo a base familiar sólida, você consegue tudo aquilo que você almeja. Y eso allá en el ejército practica bastante. Exatamente. Lá não existe nada impossível. Tanto é que lá não existe não. Existe sim, senhor. Só mentira. Não existe não.
É sim, senhor. Interesante, ¿no? Sí, señor. O Sim, sea, senhor. Não existe por não. más que tus ojos ve difícil, o sea, allá te hacen creer que es posible. Exatamente. Tanto eu também conto para minha minha noiva, que teve a gente fala de ralo, né, Ajá. foi uma semana num campo lá jogaram lá num campo, e a gente andou 42 km, 48 quilômetros a Ujú. pé, com mochila, com fuzil. Quando me falaram isso, eu falei: "Nossa, eu não vou conseguir". Tanto que todos os dias a gente corria 5 quilômetros, tal, mas 42 quilômetros era demais. E sem água, nada, sem Es comer nada. prácticamente sobrevivencia. Aí a gente chegou lá e descansamos um pouco, nos alimentamos ¿Se e alimentaban qué? Lo que era uma encontraban. sopa, aí uma sopa, sabe, com um monte de coisa, tinha uma galinha, cebola, cenoura, era uma sopa, não tinha sabor, mas era uma No, sopa. más eso lo preparaban ustedes. Não, eu tinha o pessoal da cozinha que preparava, sim, era o pessoal do exército, Exacto. sim. Más en un cierto, o sea, ustedes tenían que ir caminando y había un cierto lugar donde llegaban y había comida o Sim, cómo, o les alcanzaba. sim, tinha um lugar que é o final, quando a gente chegou no caminho que a gente no destino Ajá. final, a gente foi servido a primeira refeição. Más cuando uno tiene hambre, la sopa de cebolla es deliciosa. Sim, exatamente. Na hora eu nem senti o sabor, mas, isso fez me refletir muito, né, naquela época eu era jovem, né, eu falava assim: "Pô, se eu conseguir superar isso que para mim era impossível, eu consigo muito mais". Então, para mim foi gratificante esse tipo de experiência. Increíble, ¿no? O sea, hay cosas que prácticamente, como tú dices, lo que en casa no podría uno aprender, allá afuera uno termina aprendiendo y valorando incluso. Exatamente. Como eu te disse, na época a gente só estava com um cantil, como se for assim, 600 ml de água por dia, não podia ter mais nada. E a comida eles que racionavam na época. Ese ejercicio, esa etapa, ¿tú lo llegaste a vivir en qué tiempo del ejército estando? ¿Ya un mes, 2 meses o hay? Foi um mês e pouquinho foi, mais ou La menos. experiencia fue después de un Um mes. mês e pouquinho, sim. Carambas. Más antes de eso, ¿les prepara? Se prepara. Todos os dias a gente, como eu comentei para o senhor, todas as manhãs a gente corria mais ou menos 5 quilômetros, 6 quilômetros. Então a gente sempre tinha a instrução de TAF, né, treinamento de atividade física. Terminaste, saliste ahí después de un año, te inclinaste por el concurso público, específicamente por el área de la carrera militar. ¿Por qué? Sim, então, Porque podrías haber escogido medicina y otras cosas. também Exacto. podia, mas eu acho que eu não estaria contente nessa área. Eu sou, como eu disse, eu sou um pouco mais, agitado, vamos dizer, não me via dentro de uma sala, de um escritório, então eu me via Vistiendo mais na blanco. rua, também não, atendendo, eu não acho que eu não me imaginava, então eu optei na área da segurança pública, tanto é que foi a primeira opção que eu optei. Antes de eso, antes de comenzar nuestro podcast, me comentaste una palabra muy importante y me gustaría de repente que puedas repetir y un poquito más explayar eso. Cuando dijiste que tú trabajabas en la feria con tus papás, vendías ropa, ganabas bien, más no te sentías feliz. Eh, o sea, ahí hace uno pensar, no es todo dinero, uno tiene que buscar su vocación. Tú trabajabas en la feria, ganabas bien, pero no estabas feliz. O sea, ¿qué sentía? ¿Qué sentía Omar? Sim, eu como eu comentei para o senhor, na época eu, graças a Deus eu estava ganhando bem, né, eu tinha o apoio dos meus pais e um certo dia eu acordei meio desanimado, eu falei para minha mãe, eu sou mais próximo da minha mãe, eu falei para ela que eu não estava contente e estaria optando por outra profissão, outra carreira. Ela de imediato sempre me apoiou, então acredito que foi isso, eu não estava contente na minha área. ¿En aquel entonces ya sabías qué carrera o estabas indeciso? Sim, eu já sabia, eu já tinha pesquisado, né, e eu estava disposto a prestar para a área da segurança pública. Ok, una vez que tomaste esa decisión, ahora fuiste detrás de todo. ¿Qué necesita uno para poder entrar en esa área? Sim, exatamente. No começo eu tive muita dificuldades, né, eu comecei a estudar a partir de 2018,
eu fazia cursinho aos domingos, aos sábados, nos fins de semana, aqui na Vergueiro, tem um instituto muito legal, e lá eu aprendi muita coisa. E basicamente o concurso, as matérias são português, raciocínio lógico, informática, direito, né, muitas áreas do direito e legislação do município. E então esse cursinho que eu fiz aos fins de semana, ele me ajudou bastante para eu poder ter toda uma base, né, para poder passar no concurso. Ok. Tanto é que depois de 2 anos e meio eu consegui passar no meu concurso, no primeiro concurso. Ese primer concurso lo pasaste ¿dónde? Foi na Câmara de Guarulhos, Câmara Municipal. Trabalhei lá na prefeitura, mas era na área administrativa. Só que eu tomei posse, fiquei só 2 meses, 3 meses, depois eu já tinha prestado o outro, que era lá pra Guarda de Cubatão, e aí eu estava esperando e me chamaram em maio de 2022. Aí me chamaram e eu fui lá fazer o curso de formação em Guarujá. Fiquei 7 meses no curso de formação. Ese curso de formación era específicamente de qué? ¿Se trataba de qué? São basicamente, na área da nossa atuação, patrulhamento preventivo, direito, sociologia, mais essa área, envolvida com lidar com o ser humano, né, as nossas atribuições como guardas civis, Ujú. e tudo que a lei ordinária municipal exige, a gente é forjado nessa área. Interesante. Ya estabas dentro del trabajo, ya te habían aceptado en Guarulhos, más te inclinaste por el Cubatão, llamado que te sim. hicieron. ¿Por qué? Porque el otro te acercaba mucho más al objetivo que tenías. Sim, exatamente. Eu me identificava muito mais na área de segurança pública, a outra era administrativa. Era um bom salário, mas eu não gostei. Eu fiz porque eu vi uma oportunidade de ingressar no concurso, né. Aí eu falei: "Eu vou fazer, vai que dá certo", e ao final deu certo. Isso me deu mais ânimo ainda de persistir nos estudos. Por isso Entendí. que eu optei por isso. Ah, ahora allá serviste casi 2 años y después migraste para aquí, para Sao Paulo. Sim. Eh, ¿Fue eso como recomendación o nuevamente a estudiar y a prestar? Não, aí como eu disse para o senhor, são de concursos distintos. Cada município tem o seu concurso. Em Guarulhos eu passei em um concurso, em Cubatão eu passei em outro, aqui em São Paulo é outro. Só que aí, mais uma vez, né, querendo ou não, o ser humano ele é motivado pelo capital e uma estrutura melhor. Aqui em São Paulo, o prefeito ele está investindo muito forte na segurança pública, o Ricardo Nunes. Então eu optei por São Paulo, porque tem uma estrutura melhor, tanto financeiro, estrutural da carreira, e eu também ficaria mais próximo dos meus pais, né, que eles moram aqui na capital. Entendí. Cuando te presentaste al concurso de aquí de la capital, ¿el conocimiento o la demanda era diferente o es lo mismo? São basicamente os mesmos, a demanda é a mesma, é o patrulhamento preventivo, ostensivo. E então eu não tive muita dificuldade em atuar aqui em São Paulo. Tanto é que como eu cresci aqui na região norte, eu tive ¿Conocías? mais facilidade, sim. Então não foi muito dificultoso. Hablando propiamente de la carrera que haces, ¿qué hace la YSM? Aparte de pasear con los carros bonitos que... Sim, sim, basicamente hoje a Guarda Civil Metropolitana ela atua no patrulhamento preventivo. Existem 3 tipos de, patrulhamento: o preventivo, o ostensivo e o repressivo. Particularmente eu acredito que num conceito de governo, a parte preventiva é o principal. O que que é o preventivo? Por exemplo, se uma viatura fica num local, vamos dizer num parque, numa escola, o ladrão dificilmente ele vai entrar ali, vai querer roubar, ele vai querer furtar, vai querer cometer algum crime. Esse é o patrulhamento preventivo, Ujú. quando o crime ele não acontece, você inibe o crime. Esse basicamente é o patrulhamento preventivo Preventivo. que a guarda ela atua. Tem o patrulhamento ostensivo. Qual que é o ostensivo? Patrulhamento nas ruas. Uma viatura ela fica visível, então essa é a ostensividade. Então o bandido quando ele vê uma viatura tanto da guarda ou da PM, ele ele se fica mais receoso em cometer aquele crime. Ujú. ¿Y el otro es? O patrulhamento repressivo,
que seria o repressivo? Eu sempre dou esse exemplo, seria nas torcidas organizadas, por exemplo, no estádio de futebol. Começa todo mundo a bater um no outro, Mm, não tem mais o diálogo, não tem mais o preventivo. Então, tanto a Guarda Civil, ela também atua nisso, obviamente é exceção, não é regra. Eles atuam numa linha de CDC, de novo, eles andam com escudo, com granada, com gás e para dissuadir esses vândalos, né? São vândalos. Então, esse é o patrulhamento o repressivo, atuação repressiva. La ISM también porta armas, ¿verdad? Exatamente, También tiene la capacidad de poder agarrar un rifle, un revólver. sim. ¿Hasta qué calibre? Atualmente, todos os calibres, não existe nenhum tipo de exceção de calibre para a Guarda Civil. Tanto é que, atualmente, de novo, né, enaltecendo o bom trabalho do prefeito, né, Ricardo Nunes, a Guarda Civil Metropolitana, ela tem fuzil, ela tem pistola, tem granadas, tem escudo balístico e até helicóptero. Não sei se o senhor acompanhou as últimas notícias. Recentemente, a prefeitura adquiriu um helicóptero para sobrevoar aqui na cidade Interesante. de São Paulo. Então, hoje eu vejo que a municipalidade, os munícipes estão bem contentes com o trabalho da Guarda Civil. En relación ahora propiamente del trabajo ya, ¿ya te enfrentaste o ya tuviste algún momento donde ya había una presión, donde como que uno, porque una cosa es estar afuera, o sea, ser un ciudadano y ve un grupo, por decir, de cruzamiento y todo, y uno siente como temor, más estando dentro de tu área, ¿ya hubo tensiones de miedo, de temor, así, cuando hubo enfrentamientos? ¿Participaste en algunas de ellas? Sim, João, exatamente. Eu sempre falo, né, com a minha noiva que por mais que a gente esteja fardado, armado, por trás da farda existe um ser humano. Exacto, E naquele dia você não pode estar contente. Pode ter passado inúmeras coisas, brigou com a família, brigou com a esposa, o filho está doente, então não é que a gente tem medo, a gente tem medo, todo mundo tem medo, isso é normal. Só que a gente tem que ser mais corajoso, ultrapassar esse medo. Então, sim, obviamente, teve momentos de tensão, que eu tive medo, mas com toda essa base que eu tive, essa estrutura, esse respaldo que eu tive da minha família, eu sempre consegui ultrapassar essas dificuldades. Tanto é, teve um momento que eu contei já também, não contei para minha família ainda, mas eu contei para minha noiva, que lá em Santos, teve um rapaz, ele estava drogado, aparentemente drogado, bêbado. Ele estava de costas, a gente ia abordar ele, estava eu e o meu parceiro, o Pereira. Aí a gente ia abordar ele, só que aí ele fingiu, como ele estava de costas, ele fingiu que ia pegar alguma coisa da cintura, a gente não sabia o que que era. exacto. E são milésimos de segundos, você não pensa direito. Ujú, Então já peguei o meu armamento, apontei para ele, o meu outro vem para cá, tem toda uma técnica, né, para isso. A gente abriu o leque, eu fiquei desse lado, o Pereira ficou desse lado. A gente esperou. Caso tenha algum armamento, alguma faca, a gente vai atirar nele. E graças a Deus eu tive a paciência, porque nem todos têm essa ujú, percepção. Pode se assustar, atirar, exacto. aí vai lá ver, não tinha nada. E quando ele virou, ele não tinha nada. Mas como ele estava drogado, essa foi a reação dele. Então, sim, tem vários exemplos que eu já passei e graças a Deus sempre Deus me abençoou para tomar a decisão correta. ¿Es una regla o es obligatorio prácticamente caminar siempre entre dos? Via de regra, sim, o número mínimo de atuação de um patrulhamento, tanto a pé e motorizado com viatura, são 2 no mínimo. Dos. ¿Por qué? Por Yo veo causa eso en de las películas nomás. por causa de inúmeros fatores, mas a célula tática, mínima são 2. Por exemplo, você vai querer um exemplo fútil, você vai querer ir num banheiro, você não vai deixar a viatura sozinha trancada em qualquer lugar. Então tem que ter sempre alguém lá vigiando a viatura, porque é um patrimônio público. Ujú, Esses impostos municipais. Então, sempre tem que ter alguém para zelar o patrimônio. Um vai para o banheiro, ou vai fazer uma refeição, ou sei lá, viu alguma situação, sempre tem que ficar um na viatura. E um cuidando do outro, sempre. Um, exacto. um fica cuidando da vida do outro, querendo ou não. Ahora, cuando ustedes montan esa parcería con el que te toca patrullar,
normalmente siempre salen o son rotativos? Não, não existe uma, vamos dizer assim, um Parcero. grupo fechado, não Ajá. existe. Existe, por exemplo, eu sou bom, às vezes eu trabalho na embaixada, e como eu falo um pouco mais o espanhol, não falo tão bem, mas eu falo, eu, às vezes tem reuniões, tem congressos, aí eles sempre me chamam para a embaixada ou no Expo Center Norte, então cada indivíduo Tiene su cualidad. tem qualidades. Por exemplo, um já é formado em direito, já é advogado, ou era advogado antes de entrar. Então, quando tem uma questão mais do direito, aí ele é convocado. Ah, Então, entendí. tem toda uma administração por La trás, división es estratégica. estratégica, exatamente. Por exemplo, tem um que é mais fácil, com facilidade com granadas, para dissuadir baile funk. Aí ele é convocado para isso também. Cada um tem uma especialidade. Tú normalmente, ¿con quiénes ya formas parcería? O sea, por ejemplo, ¿ya quiénes tuviste así de compañero? Eu tive vários tipos de companheiros, tanto é como eu falei, existe um grupamento nosso da minha inspetoria, antiga inspetoria, que falam outros idiomas. Existem filhos de libaneses, filhos de Mm, ingleses, de espanhóis, então eu sempre ficava mais com eles, que é o pessoal que fala outra língua. Então a gente atuava mais em eventos e aqui na região central também, onde tem mais turistas de outros exacto. países. ¿Cuál es la diferencia que ves entre el servir de donde estabas anterior y aquí la ciudad metropolitana? Porque aparte de ser Sao Paulo, es una de las metrópolis más grandes de Sudamérica. Sim, exatamente. Bom, os desafios, sim, são maiores, aqui tem muito mais demanda, né? Eh, o sim, é um pouco mais rígido, o tanto é que a gente brinca, né, mas o regimento disciplinar da cidade de São Paulo, ele se assemelha muito aos militares. Então qualquer erro, qualquer desvio de função, aqui é mais rígido, as tratativas administrativas. Isso que eu vi, lá em Cubatão tinha um pouco mais de liberdade, mas ali eu não estava tão feliz também, porque eu não fiquei feliz, não gostei muito da cidade. Aqui é o regimento interno da Guarda Civil Metropolitana, ele é mais intenso, ele é mais rígido. Talvez esse seria um pouco mais a diferenciação. E também como é uma cidade metropolitana, a cidade de São Paulo recebe muitos turistas de fora. Então isso também é uma particularidade aqui da cidade. Entendí. Omar, en tu trabajo, yo digo, ¿no? En todo tipo de trabajo siempre hay sus altos y bajos, hay problemas, hay cosas que enfrentar. Eh, Específicamente dentro del trabajo que tú tienes, ¿qué dificultades has tenido que superar, enfrentar? Todavía a esas alturas existen también la discriminación, bullying, y todo eso. Sim, eu acho que em qualquer âmbito, né, que você ingresse, como eu sou novo, querendo ou não, eu sou novo ainda, vou cumprir 3 anos aqui na cidade de São Paulo, então assim, existe uma certa discriminação, por mais que seja velada, mas como eu comentei com o senhor anteriormente, eu não me deixo abalar por isso, eu tenho a minha cabeça no lugar, eu sei dos meus objetivos, eu sei quem eu sou, eu tenho todo um respaldo, um familiar, então eu não me deixo abater por essas críticas. Críticas sempre vão ter, então eu não fico preocupado com isso, eu sempre faço aquilo que tem que ser feito, eu sempre procuro me desenvolver pessoalmente, profissionalmente, então eu não me deixo abalar, mas sim, sempre existe e vai existir a discriminação, não somente com os bolivianos, com o imigrante, não somente internacional. Existe também muito nordestino, por exemplo, existe muita discriminação Ah, com o entonces pessoal, dentro del existe. Eu vou te dar um dado, talvez que muitos não saibam, no meu concurso, que foi em 2022, foram 2.000 vagas. Dessas 2.000 vagas, eu vou te dar quase que metade é do Rio de Janeiro. São cariocas. Então, assim, muitos que prestam concurso aqui na capital não são de São Paulo, são de Mm, fora. São do Rio de Janeiro, tem baianos, tem pernambucanos, tem do Piauí, tem muitos lugares. Então, obviamente, sempre tem essa discriminação, essa zoeira, né? Então, eu sempre vejo do lado positivo, né? A minha esposa, talvez, ela sempre brinca, né? Que talvez nada me abale, mas eu sempre vejo esse lado positivo. Eu não vou ficar me lamentando, porque as dificuldades são para todo mundo. Então, enquanto Deus me der saúde e disposição, eu sempre vou correr atrás dos meus objetivos.
Ahora, en la carrera que tú tienes, ¿hay una cierta seguranza financiera que ustedes reciben, por ejemplo, en el área de salud y todo eso? Sim, a cidade de São Paulo, nessa gestão do Ricardo Nunes, ela proporciona muitas, gratificações, vamos dizer. Por exemplo, o plano de saúde hoje, ele é bem economicamente falando, é abaixo, mas o produto que ele retorna é muito bom. Hoje a gente tem convênio com a Notre Dame, basicamente eu pago R$ 200. Eu Más fazendo tienes acceso a acesso todo, pleno a tudo. a todo. Lá fora eu estava fazendo uma cotação simples, estava dando 400, 500, então isso já é uma vantagem. E também assessoria jurídica, por mais que seja pouca, mas tem também. Assessoria com o Sesc, a gente também tem acesso ao Sesc de graça e outros múltiplas também, em outras áreas. Alimentación, Também a gente recebe um vale alimentação, transporte. transporte igual também, periculosidade, são muitas vantagens. Hoje a cidade de São Paulo está valendo muito a pena. En caso, espero que nunca acontezca, más en caso de algún evento acontecer y alguien queda de repente lastimado ahí de algún miembro, eh, ¿cubre después de eso su INSS, su aposentadoria? Sim, ¿Cómo es? exatamente. ¿O tienen un descuento? ¿Cómo funciona esa parte? Sim, nessa parte tem a cidade de São Paulo tem uma previdência só dela, privada, do município. Então, cada mês da minha folha, do meu holerite, ele é descontado um percentual do valor, e esse valor, caso aconteça algum trauma, né, Ujú. algum acidente em relação do trabalho, e o INSS, não é INSS não, a previdência privada nossa, ela cobre. Ela cobre, se eu não me ¿Es engano. diferente al INSS de los demás concursados de ustedes? Sim, são diferentes. Nosso, se não me engano, é o IPREM, nome. É o Ujú. Instituto da Previdência Municipal, se não me engano. Tem a nossa previdência nossa mesmo, privada do Más município. eso funciona todo en el área del área militar, más muy fuera de las otras carreras Hum, concursadas. não, ele também abrange tanto a saúde, a educação, os Entendí. professores, mas tudo do município da cidade de São Paulo. Ah, ya. Município da cidade de São Paulo, O sea, prácticamente como decir, trabajadores del do municipio município. son cubiertos de una cierta previdencia Sim, sim, y porque están prestando servicio al municipio. sim, Si exatamente. fuera al Estado, es E otra tem cobertura. outra cobertura, sim. O estadual também tem uma cobertura própria deles, a previdência deles, é própria deles. Ah, interesante. Uhum. En cuestión al trabajo, ¿es todos los días? ¿Es igual de lunes a viernes? ¿Cómo es el trabajo? Sim, nessa questão eu sempre ouço, né, tem muitas dúvidas, né, e cortando o senhor, né, teve muito pessoal, eu tenho meu TikTok, né, a minha noiva também ela publica bastante, sempre teve essas dúvidas, né, em relação à escala de serviço. Basicamente, tanto na Polícia Militar e na Guarda Civil, via de regra é 12 por 36. Como que é isso? Você trabalha um dia 12 horas e você descansa o outro dia, 12 horas es corrido. corridos, 12 horas corridos. Ah, 12 horas corrido. Uhum. ¿Y el horario es fixo, o sea, de mañana, luego de tarde o variando? Não, nessa questão varia bastante, vai de acordo com a demanda. Por exemplo, no fim de semana existe muito baile funk nas periferias, então a guarda civil é muito acionada de madrugada. Por Mm, exemplo, você entra às 3 da tarde, sai às 3 da manhã, ou entra 10 da noite, sai às 10 da manhã, depende muito da demanda. Então Entendí. não tem um horário fixo. Às vezes entra às 6, às vezes entra às 7, às vezes entra às 9, não tem um horário estipulado. Hasta el momento, la experiencia que llevas, ¿es fácil accesar a esa área, a ser un concursado público de la YSM? ¿O cuáles son las dificultades? Por decir, si hay alguien que nos está asistiendo, un papá o un hijo que le gustaría también de repente seguir esa carrera, específicamente, ¿qué se tiene que preparar? Sim, por suposto. Então, nada na vida é fácil, né? Mas nada é impossível também. Basicamente, não, formula de novo a pergunta? Não entendi. Si un papá, un joven querría optar por la carrera que tú tienes, ¿qué debería prepararse?
Ah, sim, seriam as matérias principais, né, do concurso hoje são português, matemática, raciocínio lógico, informática e direito administrativo, constitucional e a legislação do município. Essas são basicamente as matérias que o concurso exige. Mas como eu disse para o senhor, são 6 etapas ao todo. São, a prova teórica, tem o teste físico, tem o exame médico, tem o exame psicológico e no final, afinal não, o penúltimo é o investigação social. E ao final de tudo isso, você sendo aprovado nessas 5 etapas, existe o curso de formação, que hoje na Guarda Civil é basicamente 8 meses. Entonces, prácticamente tú comienzas a tomar los exámenes según que vas aprobando, vas Sim, vai avanzando. avançando, vai avançando. Cada etapa ela é eliminatória. Se você não atingir o mínimo, você reprova. Ah, Aí es já era. eliminatoria. É eliminatória. O sea, si en la primera no pasaste, Já quedaste. era, já queda, já, sim, Mas exatamente. tiene opción para nuevamente presentarse en un próximo. Pode fazer a postulação. Só que aí que tá, os concursos eles não abrem todo ano. Às vezes demora, por exemplo, o meu concurso foi em 2022, mas o concurso anterior foi 2010. Então demorou 12 anos para ter um concurso novo. Então não é assim ¿Eso es rápido. hablando de tu área o Da en minha área, todas? da minha Ah, área. de tu área. Agora da Polícia Militar, essa sim, tem bastante concurso para soldado. Tem, cada ano tem. Ah. Uhum. ¿Cuál es la diferencia entre un GSM o la Guardia Civil y la Policía Militar? Basicamente, como eu comentei, né, hoje a Polícia Militar ela presta um serviço de patrulhamento policial para o Estado. Então ele é subordinado ao governador do Estado, que seria o Tarcísio. E nós da GCM, a futura Polícia Municipal, ela é subordinada ao prefeito, que é o Ricardo Nunes. Prefeito. Então elas, para mim, elas se complementam. Hoje nas ruas, tanto é verdade que eu sempre converso, tenho muitos amigos policiais militares, policiais civis, a gente se dá muito bem. São os mínimos, né, que tem essas intrigas, a gente sempre se ajuda um ao outro. Sempre tem uma ocorrência, a gente está ali lado a lado, trabalhando junto. Ah, entendí. Entonces el uno es estadual y el otro es más municipal. Isso, exatamente. Y también hay del plan alto, Como? del gobierno mismo, o sea, del área presidencial, me decías. Ah, sim, existe também a Polícia Federal. Essa já é subordinada ao Lula da Silva. Esse já é da União. Tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal. Então, existe todo um certame também para isso. Esses, tanto a Polícia Civil e a Polícia Federal, ela exige o ensino médio, o ensino superior. Então, você tem que ter uma faculdade. Isso é outro requisito também que eu não comentei com o senhor. Tanto a Polícia Militar e a Guarda Civil de São Paulo não exige faculdade. No exige. Não, só exige ensino médio, Eso prácticamente es accesible para cualquiera que le gustaría qualquer. postular. Mas outro requisito também, tanto da Guarda e da PM, é você ter o mínimo 18 anos e o máximo de 30 anos. ¿Obligatoriamente tiene que haber servido al ejército o no? Não, esse não é um requisito obrigatório. Caramba, se Mas interesante. você tem que ter a carta de reservista, tanto de você servir ou não. Então isso Ah, não é ya, uma ya. questão obrigatória. Ok. En cuestión de tamaño, obligatorio, medida mínima. Isso também eu queria tocar no assunto de requisitos básicos, né? Hoje a Guarda Civil, vou focar na Guarda Civil, ela exige uma estatura para o homem de 1,60, para a mulher 1,50 e exige o ensino médio, o ensino médio completo, a carteira de habilitação A e B de moto e carro, exige também, se não me engano, ai caramba, agora não me recordo, exige, né, a carta de reservista e basicamente é isso. A estatura, ensino médio, é isso, basicamente é isso. Y en salud, hay algunas Sim, dolencias que na saúde sim, existe toda uma bateria de exames e é tudo feito pela prefeitura. Você passa tanto exame admissional, vai te verificar se você tem alguma complicação articular, de coluna, respiratório, crônico, então é tudo vistoriado no processo. eso es evaluado en las facetas de exámenes que se está dando o antes de comenzar eso. Isso é feito antes você tomar Es posse un mesmo. requisito que É, tú tienes que presentar. tem que apresentar.
Você tem que fazer todo um exame nessa parte do exame médico, você sendo aprovado, aí você dá continuidade no concurso. Omar, por lo que nos acabas de informar, prácticamente entrar a la YSM o a la policía prácticamente es accesible para todos. Exatamente. Puede, ¿quiénes tienen prácticamente la libertad de más fácil acceso a eso? ¿Solo los nacidos aquí? Um ponto muito importante, eu estava esquecendo disso. Hoje, na Polícia Militar e na Guarda, você não precisa ser brasileiro nato. O que que é o brasileiro nato? O brasileiro que nasceu aqui no Brasil. Então, você sendo boliviano e, se não me engano, aqui em São Paulo, ou não, pela Constituição, você comprovando 5 anos de residência no Brasil, você pode ser brasileiro naturalizado. Então, você precisa fazer a naturalização. Mesmo você nascendo lá, você pode prestar aqui o concurso brasileiro naturalizado. Então não é Mas só para para eso tienes que tener el documento naturalizado. isso, exatamente. Tem Con que el ter. RNM que uno tiene de migrante no consigues. Não consegue, não consegue. Tem que ter a Entendí. naturalização. Entonces, tranquilamente, un joven o una señorita que vino aquí con sus 7 años, 8 años, creció todo aquí, se naturaliza, tiene el documento, puede ya participar de eso. Exatamente, pode participar. São muitos concursos que aceitam, na verdade. Os concursos específicos de brasileiro nato são aquelas funções estratégicas. Seria oficial das Forças Armadas, seria juiz, desembargador. Esses são de alto patente. Então, os brasileiros naturalizados têm muito acesso para concurso aqui no Brasil. Ah, Uhum. interesante. Omar, bueno, me gustó mucho conversar con tu persona y más que nada en esta área diferente, ¿no? Porque normalmente uno está acostumbrado a ver a veces por el círculo de amistad que tiene o por el trabajo que uno tiene, solo focado en el área de confección. Más hay oportunidades para poder ejercer carreras diferentes en diferentes áreas, tal como en el área de la Guardia Civil, por ejemplo. Me decías que hasta el momento no te cruzaste con ningún otro boliviano dentro de esa área. Sim, exatamente. Eu até acho estranho, né? Às vezes, quando eu apareço assim na comunidade boliviana, eles sempre ficam espantados, né? Fala, caramba, tem um boliviano, tem um dos nossos, vamos dizer assim, ele tá vestindo uma farda e eu me sinto muito privilegiado por ter alcançado essa meta, esse objetivo. Una pregunta más que nada personal. ¿Cómo se siente vestir un uniforme así de la ISM? Porque uniforme del área militar, ¿no? Sim, eu me sinto muito realizado, né? Dever cumprido, eh, a meta atingida, então eu sinto muito feliz, honrado por ter alcançado aquilo que um dia eu almejei. Talvez eu sempre brinco, né? Mas assim, eh, quando você deseja alguma coisa, isso já está no seu coração. Você sonha com aquilo, então você tem que acreditar, você tem que trabalhar, persistir, que nada é impossível neste mundo. Otra curiosidad, el uniforme es pesado. Muito pesada. Eu estava me pesando recentemente. Tudo que a gente compreende aqui, bota, algema, gás, tonfa, colete, armamento, munições, são mais ou menos 12 quilos a mais. 12 kilos. 12 quilos a O mais. sea, con 12 kilos todos los días. Todos os dias a mais. Estou ficando um pouquinho mais forte. Carambas. Ah, no es nada pesado, no es nada liviano entonces. Não, no começo eu senti muito desconforto, mas aos pouquinhos vai acostumando. Tudo se acostuma, Sí, tudo se cuerpo acostuma. mismo ya va Vai se asimilando ya. acostumando, aham. Ah, qué interesante. Eh, Omar, quiero pedirte un consejo para jóvenes que les gusta esa carrera, pero a veces uno diría, no, perdón, estoy aquí no consigo hacer, porque yo he escuchado a muchos papás que dicen, no, mi hijo se fue a Bolivia porque allá quiere servir al ejército y como que aquí lo ve algo difícil o de repente algo limitado. Más, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a jóvenes que quieran ejercer en esta carrera así muy hermosa de la... Sim, basicamente, né, Joel, eu sempre eu dou
essa palavra de motivação, né? Não, nunca desistam. Dificuldades sempre haverão, mas se Deus colocou um sonho no seu coração, é só você persistir nisso, sempre enaltecer, né? Os nossos pais, né? Sempre, eu sempre brinco, né? Mas eu vejo assim, caramba, como 30 anos atrás, meus pais vieram de um outro país para cá tentar a vida e conseguiram, né? Para dar uma vida melhor para nós, nos filhos, né? Desculpa. Es emocionante mismo cuando un papá da entrega de todo para que un hijo sea realizado mismo. Desculpa, né? Mas assim eu vejo toda a trajetória por trás que teve. Então, é só mais um obstáculo. A vida segue, as dificuldades sempre haverão. É só você persistir, que vai dar certo no final. Buenísimo, Mar. Buenísimo. Y yo creo que todo aquel que está escuchando este podcast pueda sentirse inspirado, pueda sentirse motivado. Y como acabas de decir, a veces no es todo dinero, sino seguir la pasión de uno es lo más importante. Porque tú decías, yo estaba ganando bien en la ferilla, me dedicaba a esto, pero no estaba feliz. Exatamente. Y lo hermoso es que tus papás prácticamente, como siempre lo mencionaste, me apoyaron. De repente eso es el regalo más grande de un hijo, sentirse apoyado por los papás y no sentirse trabado, ¿no? Sim. Y qué buenísimo mismo. Eh, ¿Qué consejo tú darías a papás que tienen hijos jóvenes ya en ese camino, que de repente llega un momento donde a veces los hijos están medio rebeldes, así, medio que no quieren nada, porque pasaste también, me dijiste que terminaste el ingenio medio, pero estabas un poco nulo, no sabías Sim. qué hacer. Más fue paciente tu papá, tu mamá, como para esperar y ahora alcanzaste lo que hasta tu papá deseaba, ¿no? En esta carrera. Más, ¿cuál sería el consejo que le darías en ese momento ahí, cuando de repente la respuesta es, hijo, ¿y qué vas a estudiar? No sé, no, deja para lá, por ejemplo. Sim, né, um conselho que eu daria para os pais, né, nós, querendo ou não, a nossa vida de imigrante aqui em outro país é muito difícil. Então, eu acredito que os pais sempre devem apoiar seus filhos, por mais difícil que seja, né? O sonho, né, nenhum sonho é impossível neste mundo. Então, sempre apoiem seus filhos, invistam nele, que lá na frente vocês vão colher o fruto disso, tá bom? Excelente. Esto fue nuestro episodio número 49 y como siempre, nuestro invitado del episodio anterior deja una pregunta para el invitado que viene. Y yo tengo aquí la pregunta de nuestro invitado del episodio anterior. Edwin. Edwin dejó esta pregunta para usted tomar sin saber que él tenías que tú venir. Él dice así, ¿cuál sería su pensamiento al futuro como empresario o profesional de lo que eras antes, ahora actual? Antes sufrimiento y a los que empiezan hoy. O sea, ¿cuál sería tu pensamiento al futuro como emprendedor o profesional de lo que era antes, ahora actual? Antes dejó ahí una explicación, antes sufrimiento, consejos a los que empiezan hoy. Sim, o caminho ele é árduo, ele é difícil, mas como eu sempre repito, com Deus no comando, nada, absolutamente nada resiste à força do trabalho. Então você tem que persistir. As pedras sempre existirão pelo caminho, é só você perseverar. Trabalho duro sempre, com Deus sempre na frente. Excelente, mi estimado Omar. Esto fue nuestro episodio número 49. Omar, muchas gracias. Muito Me obrigado. siento muy feliz y honrado de que usted nos ha aceptado para este episodio. Y usted que nos acompañó, siga acompañando. A la próxima tenemos un nuevo invitado con nuevas experiencias, con nuevos
consejos, desafíos que enfrentó para poder llegar hasta donde está. Espero que usted nos acompañe. Siga nuestras redes sociales, Eleva Podcast, en TikTok, Instagram, YouTube. Inscríbase en nuestras redes sociales y acompaña todas las experiencias que vamos compartiendo aquí. Chao, chao.